que Deus trabalha com princípios, e o princípio da prosperidade financeira, da prosperidade bíblica, começa muito antes da lei. Por que a gente está falando disso? Porque quando a gente fala sobre ofertas, quando falamos sobre dízimo, geralmente tendemos a ir para a lei. Não é assim? Vamos falar sobre dízimo. Então, mas isso é coisa da lei. E a lei, ela começa onde? A lei, toda vez que a gente fala sobre lei, a lei de Moisés, a lei de Israel, a lei, ela vai começar em Moisés. Amém? Quando Deus entrega a lei para Moisés, depois que o povo sai do Egito. Então, se o dízimo começa na lei, se o dízimo é coisa da lei, então ele tem um começo. Amém ou amém? Porque a lei começa com Moisés, começa depois que o povo sai do Egito, começa logo depois ali no livro de Êxodo, e aí Moisés recebe a lei, aquela história toda, e aí vamos cair no livro de Levítico, que é basicamente o livro da lei. Só que eu te pergunto, como que pode então o dízimo ser coisa da lei, se Abraão, que viveu antes da lei, deu o dízimo, entregou o dízimo? Como que pode Jacó, que viveu antes da lei, entregou o dízimo, se o dízimo é coisa da lei? Está conseguindo compreender? Então o dízimo não pode ser lei. A primeira vez que a palavra dízimo vai aparecer nas Escrituras como palavra dízimo é lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão encontra com Melquisedeque. E a primeira vez que a gente vai falar sobre lei está pelo menos em Êxodo, a partir do capítulo 20. Um pouquinho antes, capítulo 19, 18, mas a partir do capítulo 20, quando realmente Deus fala com Moisés no monte, e depois no livro de Levítico. Então, está fora de ordem. Então, o dízimo não pode ser coisa da lei. O dízimo não pode ser da lei. E as ofertas, muito menos ainda. Porque nós vamos ver sobre ofertas já lá no capítulo, eu estou falando das Escrituras, literal, não estou nem falando do contexto. Nós vamos ver sobre ofertas já lá no capítulo 4 de Gênesis, quando vai falar sobre Caim e Abel. E que nós vamos estudar essas duas ofertas deles, porque na verdade, essas ofertas deles são as mesmas ofertas de Levítico. Está conseguindo compreender ou não? Olha aqui, olha só para você ter uma ideia. Então, Deus sacrificou um cordeiro, amém ou amém? Amém. Então, teve um cordeiro aqui. Para vestir Adão e Eva. Lembra ou não? Quem lembra? As ofertas, olha aqui para mim. As ofertas de redenção, presta atenção. As ofertas de redenção, elas sempre são seguidas umas das outras. Então, primeiro, abre aí Levítico capítulo 1, para você compreender o que eu estou dizendo. As ofertas de redenção, elas têm uma sequência. Agora, olha aqui, você não entende por que você come o pão da ceia todo mês. É para cumprir com essa sequência. Porque as ofertas de redenção têm que ter uma sequência. Qual sequência? Um holocausto. Quando vamos falar sobre oferta, vamos nos aprofundar aqui. Mas só para já ir preparando a sua mente. Um holocausto primeiro. Depois do holocausto, é preciso ser entregue
aparece uma caneta preta. Levítico, capítulo 1. Vai falar, tá aí? A sua Bíblia tem um título assim antes do capítulo? Os holocaustos. Levítico capítulo 1. Depois. Então, olha aqui. O cordeiro é o holocausto. Então, depois do holocausto, eu estou falando de uma oferta de redenção. Então, depois do holocausto, você precisa ter uma oferta de manjares, uma oferta vegetal. O que está escrito aí na sua Bíblia no capítulo 2? As ofertas de manjares. Levítico capítulo 2. Só que quando você entende isso aqui, meu irmão, a sua vida muda. E ela é seguida depois por um sacrifício, que eu vou colocar aqui, até que ele venha. Até que ele venha. Que é o sacrifício. Levítico capítulo 3. Olha aqui. Jesus não foi o holocausto na cruz? Não foi o holocausto na cruz? Ele não foi o cordeiro que morreu na cruz? Amém. Olha aqui para mim. Jesus não foi o cordeiro que morreu na cruz? Amém. Oferta de redenção. Vou colocar aqui em cima. Oferta de redenção. Para remir alguém, para remir um homem. Olha aqui, presta atenção. Jesus foi o holocausto, que ele foi totalmente entregue. O holocausto ele é totalmente entregue, é queimado tudo. Não sobra nada. Ficou alguma coisa de Jesus aqui na terra? Não sobrou nada. O Pai recebeu tudo. Foi o holocausto, foi totalmente queimado. O holocausto, o animal era completamente queimado, não sobrava nada. Depois você lê Levítico capítulo 1. Então Jesus foi o cordeiro do holocausto. Então, primeiro tem que ser o holocausto. Depois tem que ter a oferta de manjar. O que é uma oferta de manjar? É uma oferta vegetal. É um pão. E esse pão ele tem que ser regado ou com vinho, ou com azeite, ou com água. Está conseguindo compreender? Então, ele foi ao holocausto. Nós, na ceia, entregamos a oferta de manjares, para que ele venha. Está conseguindo compreender, meu irmão? E assim também foi com Caim e Abel. Então, Deus, lembra no capítulo 1, que matou o cordeiro e deu as peles para Adão e Eva? Lembra? Então, foi esse cara aqui. Esse foi o cordeiro. E aí depois, você lembra que quem tinha que entregar essa daqui? Quem é que entregava os frutos? Quem que entregava o fruto da terra como oferta? Caim. E quem é que era pastor de ovelhas? Abel. Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 3, sendo cumprido em Gênesis capítulo 4. Consegue compreender? Tem alguma coisa errada aqui? Fora a diferença de 2000 anos, aproximadamente, que Caim e Abel viveram 2000 anos antes de Moisés e já praticavam o mesmo princípio que Moisés foi escrever. Está conseguindo compreender, meu irmão? Que oferta tem nada a ver com lei, ou não tem nada a ver só com a lei. Dízimo não tem nada a ver só com a lei. Então, quando alguém fala para você que esse negócio de dar dinheiro na igreja é coisa da lei, agora você sabe que não tem nada a ver. Ou não é só isso. Está pegando ou não? Então a oferta
O que é a oferta de manjar? É um bolo, é uma massa que eles faziam. E eles faziam uma massa de água e farinha, sem fermento, não pode ter fermento. Era pão. E o que eles faziam? Jogavam na chapa do altar, ali o altar era uma grelha, como se fosse uma churrasqueira. E eles tinham que jogar o líquido, que era a libação, já ensinei você sobre isso. A oferta era composta de sólidos e líquidos. O sólido é a oblação. O sólido é a carne. Nós vamos falar tudo sobre isso. Em alguns tipos de holocausto sacrifício, é o rim. É algum órgão específico que ele pede. Depois a gente vai ver. Então o sólido é a carne. No caso do holocausto ou do sacrifício. E o líquido é a própria gordura do animal. Ou o sangue. No caso da oferta de manjar, era o vinho que jogava-se para fazer a massa. Porque você aqui já fez pão? Já. Já fez pão sem água? Só na chapa? O que vai acontecer se você deixar ele lá só na chapa? Vai queimar. E o que acontece? Essa fumaça que queima, esse fumo cheira mal. Então por isso que Deus fala, olha, quando vocês forem fazer oferta, vocês têm que jogar a libação, porque quando você joga o líquido sobe um cheiro agradável da oferta. E esse líquido só pode ser vinho, só pode ser azeite, ou em alguns casos água. Para conseguir compreender não. Por isso que Elias mandou jogar água no altar, lembra? Agora você entende. Por que você achava que ele mandou jogar água? Por que você achava que ele mandou jogar água? Contra os profetas de Baal? Por que você achou que ele mandou jogar água no altar? Você lembra que os profetas de Baal ficaram lá e não sei o quê? E ele lá rindo, fala mais alto, grita mais alto, que ele não está ouvindo vocês. E aí ele falou, agora deixa eu, que agora é minha vez. Isso era uma oferta. Ele falou, joga água aí. Por quê? Era uma oferta. Então ele manda jogar água no altar, porque ele ia oferecer uma oferta. Então o fogo vem. Está conseguindo compreender ou não? Então, os princípios de Deus vão muito além do que só a lei. O que é a lei? A lei é um dispositivo que Deus criou. Por que Deus criou a lei? Toda vez que o homem quebrou um princípio de Deus, ele criou uma lei. Porque assim, Deus não quer que o homem cumpra leis. Deus quer que o homem viva por princípios. Só que como o homem quebrou as leis, desde os homens maus de Caim e os homens todos que viveram naquela época, até Noé, de Noé para frente, aqueles homens. Então Deus falou, pera lá, então eu vou precisar criar uma lei para provar para vocês e mostrar para vocês que vocês não podem cumprir com os meus princípios. Vocês não cumprem os meus princípios. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar, para que existe a lei? Se não para provar e mostrar e revelar os pecados da lei. Ou seja, Deus criou uma lei porque o homem não cumpria mais princípios. Então ele estabelece uma lei. Por exemplo, quando você está caminhando no jardim, você está caminhando ali, então você vê aquela relva linda, bem cortada, bem aparada. O que você faz? Pisa na grama? Pisa na relva ou não? Por princípio você não pisa na relva. Agora, quando as pessoas começam a pisar na relva, o que o dono do jardim faz? Põe uma placa. Uma vedação. Ele põe uma placa, não pise na grama. Por quê? Porque os homens descumpriram o princípio. Por isso que Deus então vai estabelecer a lei, porque os homens pararam de cumprir com os princípios.
E aí então quando Jesus vem fazer o quê? Jesus vem fazer cumprir a lei. Ele é o fim da lei, ele é o objetivo da lei. A lei não foi abolida. Jesus não veio para abolir a lei, para falar agora a lei parou de funcionar. Não, Jesus ele é o fim da lei, no sentido, a Bíblia diz que ele é o fim da lei, no sentido de que ele é o objetivo pelo qual a lei foi feita. Amém. Amém ou amém? Tanto é que ele cumpriu a lei, tanto é que ele viveu a lei. O que Jesus vem fazer por nós? Jesus vem nos trazer para os princípios. Ele fala sobre isso quando os homens perguntam para ele sobre o divórcio. Os homens perguntam para ele, lançam lá uma história lá meio tenebrosa, que uma mulher tinha um marido, e o marido morreu, e ela casou com o irmão morreu, e ela casou com outro irmão, e o outro irmão morreu. Eles lançam uma história, não tem nada a ver para ele, tentando pegar ele para que ele... E olha o que ele diz, mas não foi assim no princípio. Aí ele vai falar, Moisés, pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu dar a carta de divórcio, mas não foi assim que meu pai fez no princípio. Então Jesus vai nos trazer para os princípios. Está vocês não entendendo, irmão? Por que não? Sabe quantos dízimos existem? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos detalhar cada um deles. Sabe quantos dízimos existem na Bíblia? 5. A Bíblia vai falar de 5 dízimos. 5 dízimos. Se para pagar um já é difícil, se para entregar um já é difícil, imagina 5. Mais as ofertas. A Bíblia vai falar de pelo menos 7 ofertas. Não vou nem falar de primícias. Só que Jesus, a lei vai falar disso. Só que Jesus vai nos trazer para o princípio. Jesus não quer que você viva a lei. Ele quer que você viva o princípio. Ele não quer que você não pise na relva porque deu uma placa. Ele quer que você não pise na relva por princípio. Por isso que é muito mais difícil ser crente do que ser gente do mundo. É muito mais difícil ser filho de Deus e cristão, pelo menos os de verdade, do que ser filho das trevas. É muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Você olhar por uma mulher ou por um homem na rua e não desejar, um homem bonito, uma mulher bonita, é muito mais difícil. É muito mais difícil você não odiar alguém que fez mal para você do que você ir lá e matar essa pessoa. O que é mais fácil? Mas nós tivemos os princípios de Deus, não temos esses pensamentos. Minha irmã, olha para mim. É mais fácil não pecar segundo a lei ou segundo a graça? Pecar segundo a graça. Eu falo isso, vocês podem, não, mas você espiritualiza uma coisa. Deixa eu apagar o L aqui. Já expliquei isso para vocês. Lei versus graça. Para eu ser um assassino segundo a lei, o que eu tenho que fazer? Tenho que matar alguém. Matar alguém com dolo. Ou seja, tem que matar alguém querendo matá-lo. Ou seja, preciso assassinar alguém. Aí eu sou considerado um assassino, segundo a lei. Amém? Só que Jesus não quer que eu não seja um assassino segundo a lei. Ele quer que eu não seja um assassino segundo a graça. E para que eu não seja um assassino segundo a graça, o que eu tenho que fazer? Se eu odiar o meu irmão no meu coração, eu já matei ele. Então eu não posso odiar o meu irmão. O seu irmão, eu sou chefe. O seu irmão, eu sou colega chato de trabalho. O seu irmão é aquele vizinho
abençoado que acorda cedo, liga o som alto. Ou seja, onde que é mais difícil? Na graça. Muito mais difícil, meu irmão. É muito mais difícil viver na graça. Agora, para as pessoas lá do mundo, não vou nem falar. Para eles, o pessoal do mundo, dependendo da forma de assassinar, nem é assassinato. Olha aqui, já falei com você de novo. Segundo a lei, para eu ser um adúltero, eu tinha que cometer um ato sexual. E, não obstante, além de cometer o ato, além de praticar o ato sexual com outra mulher, eu tinha que ser pego em flagrante. E não era só por uma pessoa, não. Tinha que ser pelo menos 2 pessoas. Depois, essas 2 pessoas ainda iam me apresentar até o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote ia avaliar o meu caso e ia dizer se eu era adúltero ou não. Olha, isso é a lei. Agora, olha aqui o que Jesus vai dizer na graça. Mas Jesus não quer que você não seja um adúltero segundo a lei. Ele quer que você não seja um adúltero segundo a graça. Olha o que ele vai dizer. Se você desejar alguém no teu coração, já é adúltero. Ou seja, não pode desejar ninguém. Se você está lá assistindo um filme lá do Richard Gere, ou do George Clooney, e aí, sei lá, não sei, mas aí, uns desses bonitões aí, e aí você olha para ele assim, num devaneio, e ele tira a camisa, e aí você olha para ele, já foste, irmão. Isso, talvez para a irmã Fátima, isso aqui, ok, só que isso aqui não. E aí aqui essa lista não tem fim. Não sei onde que é a sua dificuldade aqui. A sua talvez não é a sua, que às vezes não é a sua, que às vezes não é a sua, que às vezes não é a sua. Só que vai por mim, aqui é muito mais difícil. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo dentro de nós, para nos ajudar, porque não é fácil. Fica aí. Amém. Alguma dúvida? Ai, Deus. Então, depois do 6º dia da criação, volta comigo no Gênesis. Depois do 6º dia da criação, não havia nada pronto. Ok? Vem comigo. Você acha que foi assim? Deus falou que haja árvores que dê fruto. E aí começou aquele monte de árvores. Você acha que foi assim, né? Não foi assim. Eu já expliquei sobre isso lá no início da nossa escola, lembra? Vocês precisam lembrar. Que Deus, a palavra vara, primeiro Ele faz o existente, depois Ele faz, depois a palavra acha, que Ele faz o existente, depois Deus primeiro, Ele planejou tudo, depois Ele deu as ordens, lembra que eu falei sobre isso? A gente falou um pouquinho sobre o Gênesis. Não tinha erva no campo ainda, não tinha nada, porque nada tinha brotado ainda. Você sabe como que uma árvore passa a existir? Mas Ele já tinha dito. Olha aqui. Por que ainda não tinha nascido nada? Por que não tinha brotado nada ainda? Que o leão tinha dado ordem. Ele não tinha ainda o homem ali para administrar tudo. A existência do homem precisa de uma coisa. Pergunta para mim o que é? Chuva. Ainda não tinha chovido. Ou seja, é necessária a nossa parte e a parte de Deus. Você quer ser próspero? Faça a sua parte. Amém. Se você não fizer a sua parte, meu irmão, não vai rolar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou seja, disse Deus. Presta atenção. E disse Deus. Antes do homem aparecer,
Deus não tinha enviado a chuva ainda. Depois da chuva, as coisas brotaram. Então aí Deus cria o homem. Uma vez que, olha aqui para mim, a provisão dele já estava pronta. Amém. É o que acontece com você. Deus prepara a sua provisão primeiro, para depois te colocar sobre ela. A tua bênção, Deus pode estar ainda preparando ela. Ela ainda vai brotar, ela ainda vai crescer. Abra lá, Gênesis 2, capítulo 2, verso 8. Tenha isso na sua mente. Para de espiritualizar as coisas. Viver na graça é muito mais difícil. Quem pode ler aí? Gênesis 2, 8. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. Não, Gênesis 2, 8. 2:8. Ai, 2:8. Ai, compreendi. Eu não ouço bem. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus planta um jardim no Éden. Olha só, e plantou o Senhor Deus um jardim virado para o Oriente, porque ele está virado para onde o sol nasce. No Éden. E pôs ali o homem. Então, olha só. Aquilo que estava aqui. Deus fez um jardim. E pôs o homem no jardim. Colocou o homem aqui. Deitadinho. Aquilo que a terra tinha produzido tudo? Não, já tinha? Já tinha? Aqui já. A terra já tinha produzido. Deus plantou um jardim. Já tinha floresta. Aqui já tinha floresta. Aqui já tinha floresta. As coisas já tinham crescido. Amém? Já tinha chovido. Deus planta um jardim. Porque aquilo que a terra não pode produzir, Deus planta. A casa do homem, a sua casa, a sua família foi plantada por Deus. Amém. A sua casa, a sua família foi plantada por Deus. Então, Deus preparou o lugar santíssimo para o homem. Aqui, ó, o lugar santíssimo. Adão no lugar santíssimo. O lugar santíssimo foi preparado por Deus para o homem. Por que para o homem? Pergunte por quê? Porque no final do dia, Deus vinha aqui. Ô meu irmão, imagina quanto tempo Deus vinha todo dia bater um papo com Adão no fim da tarde. Então, Adão, como foi o seu dia? Olha, eu descobri muitas coisas hoje. Corri pelas campinas, nadei ali, mergulhei naquele riacho, dei nome para aqueles animais todos ali. Está conseguindo compreender? Então, a sua casa é plantada por Deus para Ele visitar você todos os dias. Deus plantou você onde você está para você ser visitado por Ele todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. E Deus vem para receber culto. Deus vem para ter relacionamento com
para se relacionar com você. Quantas vezes você já não parou para orar no fim do dia e você só conversou com Deus? Não pediu nada, nem agradeceu, só bateu papo. Por quê? Porque ele veio para ver como foi o seu dia. Então, Deus criou as árvores e deixou o jardim por último. Por quê? Porque o jardim era uma necessidade de Adão. Adão que tinha necessidade do jardim. O jardim foi criado para Adão e para sua mulher. Havia muitas árvores aqui, muitos animais aqui, mas o jardim era de Adão. E Deus coloca ele num espaço de relacionamento, no meio de uma selva. Olha aqui, no meio dessa selva do mundo, tem um espaço lá, que você conhece como sua casa, que é um lugar que Deus plantou, é onde ele vai ter um relacionamento, no meio da selva. Glória a Deus. E ali tem a sua família, e ali tem você, a sua esposa, você, o seu marido, seus filhos, seu neto. Eu sei que não é lá com você, só aquilo que é seu. Quem está aí? Amém. Amém. E aí Deus plantou aqui no Éden 4 tipos de árvore. Vou colocar aqui em cima. O Éden, meu irmão, olha aqui, o Éden é a tua vida, é a tua casa, é o teu trabalho, é a tua igreja, tá bem? Está todo mundo compreender a relação? Então Deus colocou 4 árvores no Éden. Quantas árvores? 4 tipos de árvore. Ele plantou. Quer ler o texto? Quer ler o texto? Você já conhece o texto, capítulo 2. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Verso 9, lê aí. Capítulo 2, verso 9. Da oferta de manjares tomará o sacerdote. Não, Gênesis 2, 9. Gênesis 2. 2, 9. Gênesis. Ai, Gênesis. Ai, tá bem, estava a ler em Levítico. Tudo bem, esse texto também é bom, mas não para agora. Gênesis 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, quais eram os tipos de árvore que Deus plantou? Agora presta atenção. O negócio vai começar a ficar estreito agora. Árvores agradáveis à vista, boas para comer, Árvore da vida, a árvore da vida e a árvore da ciência, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu prefiro ciência porque é o nome mais curtinho. Então, Deus plantou todo tipo de árvores aqui no Éden, amém ou amém? amém. E no jardim também. Só que olha aqui, na floresta tinha todos os tipos de. Na floresta tinha todos os tipos de. Todos os tipos de árvore. E a floresta é o mundo. Tem todo tipo de gente no mundo, amém ou amém? Tem árvore agradável à vista no mundo? Tem. Tem árvore boa de comer no mundo? Tem. Só que a elite das árvores ele colocou no jardim. Está conseguindo pegar? Olha aqui. As árvores topo de linha só tinha no jardim. Só tem no jardim. Você não encontra a árvore da vida fora do jardim. Você não encontra Jesus no mundo. Ele não está lá. Ele não está lá. Poucas pessoas. Ele não está lá. Está conseguindo compreender?
a elite das árvores estava representada no Éden, dentro de casa. É um lugar comum, mas é especial. Amém. Todos podem. É comum. A tua casa, a tua vida, o teu trabalho é comum, mas é especial. Amém. Porque lá tem a árvore da vida, Amém. Glória a Deus. onde o mundo não encontra. Está conseguindo entender? Por isso que a sua vida financeira ela é comum. Só que as pessoas têm que encontrar algo de diferente nela, porque Cristo está nela. Aleluia. A pessoa tem que olhar para você e falar: não, olha, meu irmão, eu não consigo, olha, como você consegue ter uma vida próspera desse jeito? Eu vejo o irmão fazendo tanta coisa, eu vejo ele correndo, vem para cá e faz isso, faz aquilo, e prospera, e multiplica, e irmão. Aí você vai falar para ele: é a árvore da vida que está dentro da minha casa. Aleluia. Para vocês não entender, irmão, você também prega a tua prosperidade. Você também prega a tua prosperidade financeira. Você também prega a tua vida bíblica. Quem está aí? Amém. Então, lá fora, na floresta, lá fora, estavam muitas árvores. Quem vivesse na floresta, quem vive na floresta, não sabe que quem está no Éden tinha uma família, tem uma casa. Quem vive na floresta não consegue saber o interior daqui de dentro. As pessoas lá de fora não conseguem saber o interior da sua vida, elas só vê a face do Éden. Ela só vê, olha aqui, ela só vê um pedacinho da sua vida. Não é assim que as coisas acontecem? As pessoas lá de fora da floresta, elas olham para você e elas não sabem todos os pormenores da sua vida. É por isso que aquilo que elas veem tem que refletir Cristo. Aleluia. Porque senão, meu irmão, de que adianta? De que adianta você ter Jesus sendo que as pessoas lá fora não veem Jesus em você? De que adianta você ter uma condição até boa, ser próspero, só que as pessoas não veem Jesus nisso? Entende o que eu digo? As pessoas têm que olhar para a sua condição, da sua prosperidade, e ver algo de diferente ali. Porque realmente é diferente. Porque olha aqui para mim. Vamos lá. Você olha para o Elon Musk, bilionário, o homem mais rico do mundo. Você vê Jesus ali? Você vê Cristo naquela riqueza? Você vê Cristo naquela prosperidade? Se você tiver uma vida próspera como a dele, as pessoas olharem para você e verem o mesmo tipo de vida que olham para ele, de que significa? De que vale? Claro, você não vai ter o mesmo tipo de vida que ele, até porque ele é o homem mais rico do mundo, mas você conseguiu compreender o que eu quero dizer? De que adianta você ter uma vida boa, uma vida próspera, só que as pessoas olham para você e não veem Cristo naquilo, e não veem o sobrenatural de Deus naquilo. Não significa nada, aquilo pode ser simplesmente tudo do teu trabalho. Não significa nada. As pessoas que estão aqui fora, na floresta, têm que olhar para as árvores que estão aqui dentro e saber que tem algo de especial nelas. As pessoas que estão aqui fora, as árvores que estão aqui fora, elas têm que querer estar aqui dentro. A gente não pensa nisso, meu irmão. A gente acha que a gente só vai conseguir conquistar as pessoas para vir para cá, para dentro do nosso Éden, se a gente souber pregar, se a gente souber falar de Jesus. É claro que isso é importante. Só que pela vida que a gente vive, as pessoas também vêm. Foi aquilo que eu falei numa outra aula para trás ali. A gente acha que que só tem crente na ralé. Só tem crente aqui, pobrezinho, ignorante. Não. Olha que Deus pode agir e Ele age em todas as esferas da sociedade. E tem crentes e filhos de Deus em todas as esferas da sociedade. Se não tem ainda, Ele vai levantar alguém ali no meio para que seja a luz para os outros, para que estamos no meio.
olhar para você também na tua vida próspera, também na tua vida financeira e falar, tem alguma coisa estranha em você. Não é possível. Como você consegue? Como você consegue isso tudo? Como você consegue viver esse estilo de vida que você vive? Está vendo como não tem nada a ver com dinheiro? Não tem nada a ver com quantidade de dinheiro que você tem na conta? Eu não falei de nada, não falei de quantidade de dinheiro. Eu estou falando da vida que você leva. Que as pessoas olham, e as pessoas que estão. Porque olha aqui. Nós vivemos, meus irmãos, é normal. Então, por exemplo, a gente vive com pessoas, a gente acessa lugares, a gente acessa ambientes onde a gente se encaixa. Mais coisa, menos coisa, estamos envolvendo. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu, por exemplo, não vou frequentar uma roda, uma área da sociedade onde eu não pertenço. Por exemplo, eu não vou frequentar ali restaurantes e lugares onde tem pessoas que têm uma ascensão social muito mais alta do que eu. Eu nem posso. Então eu acesso outras áreas. Eu vou em outros tipos de restaurante, que tem outros preços. Estão se compreendendo? Eu faço outros tipos de passeio. Então a gente navega em classes sociais. Por exemplo, aqui só fica gente rica, amém ou não amém? Quem ganha 5 mil euros por mês, 10 mil euros por mês, eles vivem nessa esfera da sociedade. Restaurantes, clubes, viagens. Eu queria estava conversando com piscina hoje. Pelo amor de Deus, surtar, eu vou pegar você, não vou comprar uma passagem, eu vou para Bahamas. Surta, que surta. Só que eu não posso, amém? Hoje eu não posso. Eu queria, mas eu não posso. Então, estou dando um exemplo. Então, eu acabo por viver nessa faixa da sociedade. Um exemplo, tá vendo, meu irmão? Eu vivo aqui. Então, aqui tem restaurantes, aqui tem viagens, aqui tem passeios, whatever. Dia a dia, padaria, confeitaria, onde que eu compro pão, onde que eu faço a compra. É a nossa vida, amém? A gente vive aqui nessa faixa. Às vezes a gente dá uma extravagância, fazer uma extravagância aqui, passa para cá um pouquinho, mas já fica duro, sem dinheiro, volta para cá de novo. A gente vive assim nesse universo. Uns vivem aqui, outros vivem aqui, e isso é normal. Porque não estou falando de dinheiro. Só que aqui tem pessoas que vivem aqui. Árvores. Aqui tem várias árvores. E uma delas é a minha casa. Uma delas é a minha vida. Só que tem árvores aqui que poderiam estar aqui. E que todas poderiam estar aqui. Só que eu, pela misericórdia de Deus, por cumprir os princípios de Deus, por viver uma vida próspera, consigo viver aqui, às vezes subir para cá, às vezes descer para cá. Você não se compreendeu o que eu estou dizendo, meu irmão? E aí essas pessoas que, às vezes, com muito custo, vivem aqui, mas que poderiam estar aqui, olham para mim e falam, como você consegue? Esse é o meu ciclo social. Você tem o seu, você tem o seu, eu não sei qual que é o seu. Então, você começando a entender o que é prosperidade? É normal, a gente vive numa sociedade mais ou menos parecida. E a gente frequenta, porque, se, por exemplo, eu conheço uma pessoa, a gente conhece pessoas muito ricas, muito próximas, às vezes a gente conhece pessoas muito pobres. A gente vai para onde a gente se sente mais próximo. E eu não vou ficar andando com uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês, que vai em restaurantes caros. Eu não vou, por quê? Porque eu não vou conseguir acompanhar aquela pessoa. A gente pode ser até amigo, colega, mas não vai fazer parte do meu ciclo social, mesmo que seja crente, mesmo que seja livre, por uma questão social, financeira. Não tem como. Aqui mesmo na igreja a gente vê esse tipo de distinções. Isso é normal, tá bom, irmão? Isso é normal. Jesus era assim. Jesus tinha discípulos que viviam aqui, tinha uns que tinham empresários. Pedro era empresário. Amém? Então, Jesus tinha Nicodemos, vivia aqui. José de Arimateia vivia aqui, era riquíssimo.
E era discípulo de Jesus. Jesus trabalhava com pessoas em várias linhas. Então essas pessoas que estão aqui no meu círculo social, muitas delas que não são crentes, são árvores que vivem na floresta, que pelo que recebem, deveriam estar vivendo aqui em cima, mas que estão vivendo aqui embaixo. Num determinado momento, elas vão olhar para mim, que às vezes subo até para cá e brinco e tal, elas vão falar: o que acontece com você? Você ganha menos do que eu, mas você vive uma vida mais próspera do que eu. O que acontece com você? É aí a hora que você mete Jesus na vida dele. Você pensa que isso não acontece, meu irmão? Isso acontece muito. Muita gente vem para a igreja por conta disso. De todas as áreas. Desde lá de baixo até lá em cima, de todas as áreas. Porque não tem a ver com quanto tem no banco. Não tem a ver com. Eu estou falando de quantidade de dinheiro. É a vida que você vive. É aquilo que Deus te proporciona. Com aquilo que você tem. Com aquilo que Deus te deu. Com as árvores que Ele te deu. Com as sementes que Ele te deu. É a maneira como que você vive aquilo. E as pessoas que também têm a mesma quantidade de sementes, mas que lançam em outras terras, olham para você e falam: ei, mas o que acontece com as suas sementes? Porque você tem 10 sementes, eu tenho 10 sementes. Cada semente que você lança, nasce 5 árvores. E cada semente que eu lanço, morre tudo. O que acontece? Aí isso é a prosperidade bíblica. Você vai falar para ele: olha, porque a minha semente. Aí você vai falar: olha, eu tenho Jesus assim, assado, eu vou cumprir esse bíblico, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso. Aí você vai cumprir os princípios todos para ele. E vai falar para ele: domingo eu vou lá no culto do amigo. Você vai comigo. Aí ele vai começar a ficar interessado, independentemente de onde ele esteja. Não importa. Por quê? Porque ele vê em você alguém parecido com ele. Se você ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, ou 500 euros, ou 200 euros, ele também ganha mais ou menos a mesma coisa. Então ele fala: pera lá, nós estamos aqui mais ou menos na mesma linha de vida, mas você está aqui sempre vivendo lá em cima. Agora, o que acontece com a crentaiada? A crentaiada está embaixo. A crentaiada ganha 500, o cara do mundo ganha 500. O cara do mundo vive uma vida muito melhor, muito mais próspera do que o crente. Aí sabe o que o cara do mundo fala? Ele está louco, você ainda dá dinheiro para você, ainda dá dinheiro para o pastor, você ainda dá dinheiro para a igreja, você está maluco com o que na tua vida? Olha eu aqui, ó, os meus quinhentinhos que viveram uma vida boa, vivendo uma vida próspera, e você? Porque você não cumpre os princípios, ou cumpre pela metade. O princípio você tem que cumprir ele inteiro, já te ensinei. O princípio você tem que cumprir ele inteiro. Se você não cumprir ele inteiro, o que tem por detrás dele, você não recebe. Já te falei da apresentação de criança. Você vai trazer a criança para apresentar, é um princípio da lei. Se você apresenta a criança, tem que trazer a oferta. Se não traz a oferta, não traz a criança. Por quê? Você está só perdendo tempo. Perdendo seu tempo, ele teve um pastor doendo, a criança cai de cabeça no chão. Você está só perdendo tempo. Porque você não está cumprindo o princípio. Aquilo não vai significar nada. Agora, se você traz a criança e traz a oferta, aí o que está por detrás do princípio, a criança recebe 7 bênçãos. Já te falei, 7 bênçãos. E eu estou vendo uma das bênçãos se cumprir na vida do meu filho. Outro dia eu te falo quais são as 7 bênçãos. Já falei uma vez aí, galera, já nem mandei depois. 7 bênçãos. Quando você apresenta a criança e traz a oferta, 7 bênçãos vêm sobre ela. Agora, se você apresenta a criança e não traz a oferta, não tem bênção nenhuma. Só perde o tempo. Porque o princípio tem que cumprir ele incompleto. Senão não serve para nada. Amém ou não amém? Amém. Verso 9 de Gênesis capítulo 2. Vamos lá. E o Senhor Jeová Deus fez brotar na terra toda qualidade de árvore agradável à vista e boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, as 4 bênçãos do homem estão aqui. Olha aqui, vem comigo. Deus colocou árvores para você agradáveis à vista. Deus te deu à sua disposição árvores boas para se comer. Deus deu a árvore da vida. E Deus te deu a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus te deu 4 bênçãos na sua vida próxima, na sua vida financeira. 4 bênçãos. Primeira bênção, Deus quer que você tenha conforto. Anota aí, pode anotar. Deus quer que você tenha conforto. Deus quer que você more numa casa boa, confortável, agradável, onde você olhe e tenha quadros bonitos, paredes pintadas bonitas, móveis bonitos. É isso que Ele quer, porque senão Ele não tinha colocado árvores agradáveis à vista. Então, Deus quer que você... E olha aqui, posso ser honesto com vocês? Vocês vão continuar, mantém amor nas minhas palavras. Agradável para você. O que é agradável para você não é para mim. O que olha para mim? Eu tenho um sonho. Também nem é tanto assim, né? Eu gosto daquelas cozinhas americanas, assim, open space. Tudo branco. Piso branquinho, assim. Móveis todos brancos, assim. No máximo um cinzinho, assim, sabe? Um cinzentinho. Espetáculo. Casa linda no meio, aquelas que a gente vê na televisão. De repente, para a irmã faz com isso ainda. Não, exato, open space. Amém ou amém? Mas é para mim, é o meu jardim. Eu gosto sim. Tem gente que gosta, por exemplo, daqueles armários da cozinha, tudo imóvel, né? Castanho. Eu acho que é horrível. Para mim é horrível. Mas para outras pessoas é lindo. Agradável à vista para mim, para você. Então a sua casa, o seu jardim, ele tem que ser agradável para você, lindo, maravilhoso, confortável, onde você entre e você se... Deus quer isso, irmão. Amém. Só que para ter isso, olha aqui, para eu ter uma cozinha dessa open space, eu estava dando uma vista do meu apartamento, é muito frio. Também que está acabando o inverno já, mais um mês no máximo. Que eu já estava todo dia já para meter um sistema lá de, sei lá, de aquecimento central, alguma coisa que recupera o calor daquela. Eu não sei, eu estava já pesquisando algumas coisas, porque eu já não aguento mais aquilo. Conforto! Conforto! Deus quer que nós tenhamos conforto. Amém. Mas a gente não, a gente acha que eu sou crente, humilde, Jesus eu não vejo que tem que morar numa casa gélida, parece um castelo do Drácula. Não! Deus quer que você more num lugar confortável, agradável, bonito, do jeito que você gosta, aquela casa linda. É isso que Ele quer. Amém ou não amém? Por quê? Porque Ele colocou esse tipo de árvore no seu jardim. Eu queria também ter assim uma casa, uma quinta para eu poder sair assim com um terreno enorme, assim, sabe? Árvore de árvore não, porque eu não gosto de árvore. Terreno para trabalhar. Só terreno, assim, só relva, sabe? Os cães correr assim, os gatos. Só isso. Árvore não, porque árvore tem abelha e esse bicho de voa, vem tudo na minha cabeça. Amém, meu irmão? Então Deus quer que a gente tenha conforto. Porque Ele colocou árvores agradáveis à vista. Para você ter conforto, você tem que ser próximo, meu irmão. Tem que ser próximo. Eu tenho uma cozinha na minha casa. Mas ela é confortável, agradável? Não é. Para que ela seja, 10 minutos. Simples. Já tem. Só falta 10 minutos para quê? Para arrumar minha cozinha do jeito que eu quero. Ok. Só não tem. Ainda. Estamos compreendendo? Porque Deus quer isso. Deus quer que você tenha essas coisas. Por quê? Por que Deus quer que você tenha essas coisas? Porque Ele tem o maior prazer em te dar. Amém. O maior prazer Ele quer te dar. Às vezes não é no tempo que você quer, não é no tempo que eu quero. Eu vou ter que
esperar a cozinha mais um tempo. Mas eu não tenho dúvida que quando Ele me der, Ele vai se agradar em me dar. Está conseguindo compreender? Assim como você, eu sei qual que é a sua cozinha. A da irmã Geni não é open space. Mas Deus vai agradar se dar para ela. Porque Deus é o provedor. E Ele quer te agradar em tudo. Quem que é o Pai? Olha aqui, quando a gente sai no shopping e tal, a Lívia, por exemplo, ela vai nas lojas de roupa com a mãe dela, e ela vai nas lojas lá das crianças, e ela já vai, já pega lá. Qual é o pai e qual é a avó? Ela vai lá, pega os cabides dela lá, olha, mas essa aqui ficou espetacular. Perfeito. Perfeito, essa aqui ficou perfeito. Eu quero agradá-la. Você acha que Deus não quer te agradar, meu irmão? Então Ele colocou essas coisas para você ver e você querer ter essas coisas, para que depois que você quiser ter, Ele possa te dar. O problema é que a gente não consegue dominar sobre essas coisas. A gente deixa essas coisas nos dominarem e aí pronto, vira uma bagunça. Aí primeiro Deus tem que te tratar, para depois Ele poder dar. Aí você não cumpre o princípio, você não é dizimista, você não é ofertante, ou seja, demora muito tempo. E nisso já passou anos da tua vida, meu irmão. E você está ali, esperando a cozinha. E a cozinha não vem, porque você se deixou dominar. Porque aí você olha para a tua cozinha todo dia, você não consegue se alegrar com aquilo que você tem. Aí você se... eu queria tanto na minha cozinha, essa porcaria, e se ira, e se revolta. Então você compreender? Se deixou dominar por aquilo. Não dizima, não oferta, você vai ter aquela cozinha, vai ter nunca. Jesus vai voltar e você vai ter a cozinha. Amém ou amém? O poder da decoração, da beleza, está aqui na árvore agradável a Cristo. Deus quer te dar carro, eita, eu adoro. Carro novo, eu gosto de carro novo, lindo, grande, e assim novinho, cheio de novo, adoro. Deus quer ter, não sei, às vezes não. Às vezes o irmão gosta de um potente e motor não sei quantos cavalos. Eu não me importa se for novo, mas eu quero um potente. Amém, irmão? Deus quer te dar. Mas enquanto você ainda não tem, não se deixa dominar. Deus abençoe o meu. Cumpra com os princípios. E o meu também. Passe pelo processo. Deus ajuda a pagar. Vamos ver que eu pago. Amém ou não amém? Graças a Deus. Árvores boas para se comer. Então aqui não é só alimentação, aqui não é só a provisão do alimento, aqui também é o prazer em desfrutar. Porque olha aqui, confesso, vocês portugueses, vocês desfrutam mais de uma refeição do que nós brasileiros, né? Vocês, olha, participar de uma refeição com vocês é um prazer, porque vocês desfrutam daquilo. Nós às vezes não, a gente senta lá e tal, e cada um pega o teu e come e tal, e vambora. A gente tem muito assim, vocês não se desfrutam daquele momento. E é denso isso, porque a Bíblia ensina mais ou menos algo nessa gente. Que o momento da mesa é um momento para ser desfrutado. Então Deus, Ele vai colocar as árvores boas para se comer, porque Ele quer que você tenha prazer em desfrutar das coisas dessa vida. Ou quem não gosta de poder pegar uma passagem de avião, mas a gente precisa hoje. Eu falei, eu sou tanto Bahamas, não vou para Bahamas, mas eu vou para as outras, para Canárias. Falei para lá, amor, eu não quero saber. Nós vamos pegar, vamos viajar, vamos descansar, vamos tomar um sol, porque eu não aguento mais frio, vamos passear, porque vamos desfrutar das coisas que Deus tem nos dado. Deus quer que a gente desfrute. Está conseguindo compreender, meu irmão? A gente tem que tirar essa coisa da nossa cabeça que eu sou crente, não, só tem que viver. Não! Vai viajar, pega o teu marido, olha, vai para o Algarve, vai para as Canárias, vai para aquela, como chama? Brasil. Vai para o Brasil, tem praias lindas. Desfrute. Se você tem um carro novo, vá passear. Se você tem uma quinta, desfrute, meu irmão. Deus quer que você desfrute das coisas boas dessa vida. Passeie, se divirta, tenha as coisas, isso é prosperidade, meu irmão. Isso que é prosperidade mesmo. Graças a Deus, com os
para tudo isso é preciso, olha, É preciso. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Mas aqui, irmão, você pode desfrutar de uma viagem nas Bahamas, você pode desfrutar de um belo passeio no Figueira da Foz. Ou você pode ir aqui em cima, a gente passeia sempre, não precisa, nem sempre que a gente vai para ir para a Europa fora, muitas vezes a gente vai aqui do lado, muitas vezes a gente vai aqui na Lausanne, aqui no papai, na Lausanne, aqui que a gente ama, aqui como chama? Bodega? Adoro aquele lugar, tem nosso churrasco, e aqui do lado, aqui na Guaiva, a gente ama, a gente está lá sempre, desfrutando da vida. Ele gasta o quê? €1 para entrar. na bodega nem gasta nada. Na bodega e na Lausanne nem gasta nada. Nem sempre, irmão. Às vezes a gente só precisa ter a coragem e o prazer de, não, vou desfrutar porque eu mereço. Deus quer que eu desfrute dessa vida. Porque a nossa vida já é tão difícil. A gente trabalha tanto. A gente se desgasta tanto. A gente ouve tanta coisa que a gente não tem que ouvir. Somente a gente que trabalha com os outros, a gente que trabalha com outras pessoas, a gente ouve tanta coisa que a gente não tem que ouvir no nosso dia a dia. E a gente tem que engolir e ficar quieto. Engolir e não é pouco. Que chega no fim de semana, se eu puder desfrutar, eu sei que Deus vai se alegrar. Porque Ele quer que eu desfrute. Eu tenho certeza que se você cumprir os princípios, se você quiser, se você compreender, Ele vai te dar condições para você desfrutar em qualquer lugar. Você só precisa ter maturidade. Tenha maturidade. Vou desfrutar aqui, hoje eu vou ali, amanhã eu vou lá. Ou poder, eu tenho que lá também. Escute, meu, a vida é assim, meu. Ele colocou coisas boas no mundo que é para os seus olhos verem, para você ter conforto, só que é para você também desfrutar. Eu falo para minha mãe, ela está assistindo aí, eu vou falar de novo. Mas para minha mãe, eu falo, mãe, desfruta. Pega o teu marido, some no mundo. Se você não puder vir para cá, se você não puder fazer uma viagem longa, faz uma viagem para aqui mesmo. Vai dar uma voltinha aí para ti mesmo. Pega o fim de semana, eu fico de perto para o ar, olho para o céu. Desfruta da tua vida. Claro, não vai fazer isso sempre, não vai fazer disso um hábito. Mas de vez em quando, e quando cada vez mais, é necessário. É necessário. E Deus quer que você desfrute. Amém ou não amém? Amém. Porque as pessoas veem isso. As pessoas olham para isso, a gente pensa que não, irmão, as pessoas olham para isso. A pessoa falou, meu irmão, eu vejo que você olha. Eu trabalhava aqui, na Lausanne. E assim, lá em casa a gente tenta, não é sempre que é possível. A gente tenta fazer uma viagem razoável no primeiro semestre. Aqui perto, Espanha, ou aqui dentro de Portugal mesmo, enfim. Uma viagem uma viagem boa no verão, de férias com as crianças, aquela coisa toda, e uma viagem também mais ou menos parecida cada primeiro semestre no segundo semestre. A gente tenta, não sei o que a gente consegue. Mas isso que a gente definiu entre nós. Para a gente poder desfrutar. Mas sempre a gente consegue. E eu estava conversando aqui com um amigo meu que eu trabalhava aqui, e nós tínhamos ido para Roma, nós tínhamos ido para Paris, enfim, no primeiro semestre, e eu comentei sobre isso com ele. Porque não, lá em casa e não era crente, presta atenção. E eu comentei mais ou menos isso com ele, e ele falou assim: olha, eu olho para você, olha só, que eu olho para você, e eu gosto muito dessas coisas que você faz. Olha só, está precisando ver. E eu falei para ele, sabe o que eu falei? Glória a Deus. Eu também nem sei como eu consigo. É Deus todinho na minha vida. Pronto, meu irmão. Olha o que Paulo vai falar. Acho que alguém leu aqui no fim de semana. Um lançou, um plantou, o outro regou. E aquilo que você está entendendo? Já mudou a concepção da vida de uma pessoa. O seu desfrutar. Você desfrutar a vida de uma pessoa olhou e falou: interessante isso aí que você fez. Tem percebido que
você tem saído, hein? Tenho percebido que a irmã tem passeado, você vai para lá, glória a Deus, Deus tem me dado condições. Não é nada de especial, mas eu tenho desfrutado dessa vida porque, olha, Deus quer que eu desfrute. Pronto, já lançou a semente na vida do vizinho. Várias formas de pregar, né? Várias formas. Amém ou não amém? Estou terminando já. Vida e saúde. Então, ele plantou a árvore da vida. É claro que nós sabemos que a árvore da vida, nesse caso, é Cristo. É o tipo de Cristo. Mas essa árvore aqui, se você for ler lá depois de Apocalipse, você vai ver que a árvore da vida que está plantada no meio do jardim, ela vai servir como remédio para as nações. Quer ver? Abre lá comigo Apocalipse. Cada estação. Só te dando a base, tá vendo, meu irmão? Só te dando a base para a gente poder entrar no dízimo. Quando entrarmos no dízimo, você já vai saber bem os princípios, como tudo funciona, porque são 5 dízimos. Então a gente vai falar sobre cada um deles. Vamos falar como que eles se aplicam. Vamos falar depois sobre os espíritos malignos que agem na vida financeira, que são 4 também. Enfim, mas para isso você precisa ter uma base bem sólida. Estou te dando a base. Para você ver que as coisas vêm muito mais lá de trás. Como sempre, né? Porque vocês já estão acostumados com as aulas, né? Todo mundo achou Apocalipse 22? É o último capítulo ali. Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde da... Então olha aqui, Deus plantou uma árvore na sua vida para te dar saúde. E vou falar mais, olha aqui para mim. Ele quer que você tenha condição financeira para dar sustentabilidade da sua saúde. Amém. Ele não vai deixar faltar. Se você tiver que comprar um remédio, ele não vai deixar faltar. Se tiver que pagar um tipo de exame, um tratamento, seja o que for, ele não vai deixar faltar. Por quê? Ele te deu uma árvore que te dá vida, que te dá saúde, que te dá prazer em viver a vida. Porque nada adianta viver uma vida com conforto, com decoração, com prazer e desfrutar se não tiver saúde. Para você compreender? O Éden era a habitação do homem, o Santíssimo do homem, é a família. Foi plantado no meio da floresta. Foi Deus que plantou e colocou isso à sua disposição. Mas para viver isso tudo, você precisa ser próspero. E para ser próspero, você precisa cumprir o princípio. Amém. E qual é o princípio? Dízimos, ofertas, participar da vida cristã. Vamos falar sobre isso tudo. Amém ou amém? E não é só dízimo, também não é só oferta. Vocês vão entender, não é só dar o dízimo, não é só isso. Amém ou não amém? E, por último, e não menos importante, ele deu também na árvore da ciência. É a parte de Deus. A árvore da ciência pertence a Deus. Olha aqui. Tudo que Deus te dá, preste atenção. Seu princípio. Tudo que Deus te dá vem junto uma parte dele. Tudo que Ele te entrega vem junto uma parte dele naquilo. Então Ele ofereceu
4 tipos de árvores, amém ou amém? Uma parte foi junto, que era dele. Tudo aquilo que Deus te deu, uma parte é dele. Tudo é dele. Já falamos sobre isso. Tudo é dele. Só que ele te deu. Só que vai uma parte que ele não quer que fique com você. Vou falar de novo. É tudo dele. Ele te dá tudo. Só que tem uma parte que ele não quer que você fique com ela. Então você tem que devolver para ele. Porque foi junto. Você está conseguindo compreender, meu irmão? É igual aqui. É igual o fôlego de vida. Quando ele soprou o fôlego de vida na narina de Adão, foi junto o Espírito, que era dele. Lembra que nós aprendemos que Deus é quem gera os Espíritos dentro dele? Então o Espírito foi junto. Tanto é que quando você morre, o Espírito volta para ele. Você devolve o Espírito para ele. Então tudo aquilo que Deus te dá, vai junto uma parte que ele quer que você devolva. E essa parte que ele quer que você devolva, você não pode nem tocar. Nem tocar você pode. E outra, você tem que devolver tão logo possível. Lembra de Caim? Qual foi o grande problema de Caim? Nós já falamos sobre isso. O grande problema de Caim foi que ele demorou para levar as ofertas. Quando ele levou o fruto da terra, já estava podre. Porque é assim, tem gente que o dízimo cai na conta em janeiro e ele só devolve em março. Já está podre. Deus já não aceita mais. Porque você já tocou naquele dinheiro, você já tocou naquela premissa, você já usou ele, você já devolveu ele, já misturou com o outro. Está conseguindo compreender ou não? Vamos fazer uma conta aqui bem simples. Vamos imaginar. Você recebeu 10 maçãs em janeiro da sua árvore que Deus te deu. A árvore é a árvore. A árvore é de Deus. Deus te deu a árvore. Falou, olha, essa árvore aí, come dela aí para mim. Só que, se ela der 10 frutos, um é meu. Amém ou não amém? Aí em janeiro deu 10 frutos. Você colocou no cesto. Em fevereiro, ela deu 20 frutos. Você colocou no mesmo cesto. Em março, ela deu 30 frutos. Você colocou no mesmo cesto. Agora, então, vai lá naquele cesto e pega o fruto de janeiro. Primeiro, você nem vai saber qual é. Porque maçã é tudo maçã. Segundo, aquela maçã de janeiro já fosse, meu irmão. É por isso que ele vai falar, quando você atrasou o dízimo, volta onde você caiu, de lá de onde você caiu e faça tudo de novo. Está conseguindo pegar? É que eu preguei aqui na semana passada. É por isso que o dízimo é a primeira coisa que você tem que separar. Ou seja, caiu 10 maçãs, uma maçã que você já pega e já fala, essa maçã aqui é do Senhor. Essa maçã do Senhor. Amor, nós vamos para a igreja quando? Porque eu tenho aquela maçã que eu preciso entregar antes que ela estrague. Eu preciso aproveitar. E outra, detalhe. Posso ir mais fundo? A Bíblia diz que é o melhor. Não é qualquer maçã. Você vai pegar das 10 maçãs, você vai olhar para as 10 maçãs e você vai falar, olha, qual é a mais bonita, qual é a mais saborosa, qual é a mais redonda, qual é a maior, qual é a melhor delas. Porque você não pode meter a mão no bolso assim, irmão, sacar da moeda que vier e meter dentro da caixinha, você não pode fazer isso. Às vezes até mesmo a moeda do supermercado, o carrinho. Uma coisa simples que eu aprendi uma vez e eu gostaria de te ensinar. Quer saber ofertar? Quer saber ofertar? Quer saber ofertar? Chegou na igreja, é bem simples. Chegou na igreja,
Chegou, passou lá, a irmã Fátima com a caixinha, abriu a carteira. Se tiver 3 notas lá, você pega a maior. Pronto. Você nunca vai errar. É a melhor oferta. Tem 3 notas lá, uma nota de 2, uma de 5 e uma de 10. Pronto, você pega de 10, Senhor, define, dá um destino para ela, do jeito que eu te ensinei, fecha o olho, em nome de Jesus, dá um destino para a tua oferta e pronto, você não vai errar nunca. Agora o que você faz? Não, fala, meu irmão. O que você faz? Abre o zíper da moeda. Não sou de igreja há muito tempo. É, não é? É isso. Alguma dúvida? 7 bênçãos dessas crianças. Tem que trazer oferta. Os crentes não trazem oferta. Os crentes não trazem oferta, irmão.